Oiê! Oi, gente! Voltamos. Agora para valer, esperamos que sim. A bagunça continua a mesma, os cachorros. Tem gente que talvez não conheça o George, nós estamos com 2 agora. Mas continua a bolinha, continua a cachorra, continua a bagunça é a mesma. Só mudamos de lugar. A gente vai fazer esse vídeo, tá fazendo esse vídeo para atualizar vocês um pouquinho do que rolou aí no último ano, que a gente ficou... Um ano só? Um ano, mas faz 5 meses que eu fiz o vídeo, né? É verdade. Que eu contei algumas coisas. Talvez algumas informações sejam repetidas, outras não, sei lá. Mas a gente abriu aqui para bater um papo com vocês. Contar que a gente vai voltar com o canal. Até a gente já tem 2 vídeos gravados. Um editado, um ainda não, mas... Agora é pra valer, vamos voltar. Botamos em outro lugar, em outro local. Vamos contar agora? Não, né? Vamos contar, vamos fazer Já pro linha final, do tempo, né? Então a gente parou o canal aqui praticamente no período ali em junho do ano passado, junho, né? Não faz tempo. Porque todo mundo que acompanhava a gente viu o quanto a gente tinha um amor, né? E uma vontade de viver no motorhome e tudo mais. A gente se planejou pra isso. E no fim, quando a gente foi comprar, não deu nada certo, enfim, um caos. E aí a gente tem um vídeo aqui contando tudo que não deu certo, não sei o que, sei lá. Mas aí a gente deu uma baita desanimada. Daí, depois disso, a gente quis mudar de lugar, né? A gente pensou... Sim, aí tava em Braga nessa época, né? E aí, quando eu estava desanimado, a gente começou a ver lugares para morar. Aí a gente quase foi morar no Algarve, né? Lá no sul de Portugal. E aí, no fim das contas, a gente acabou indo para Vila Real, que é pertinho de Braga ali, uma horinha de Braga. Qual que era a intenção? Era viver novas experiências. Agora são 2 brigam igual era viver novas experiências, buscar talvez um lugar onde a gente diminuísse o valor do nosso aluguel. E... enfim, quem sabe, né? Enfim. E aí a gente começou a procurar lugares. Um lugar novo também, né? Com novas Vocês sabem pessoas. que a gente tem rodinha no pé, né? É. E aí a gente foi pra Vila Real. Fomos para Vila Real em outubro, né? De 22. Dia 1º de outubro. É. Não, 23, ano passado. De 23, é verdade. E aí, com essa expectativa, né? De um lugar diferente, a gente sabia que era um lugar menor, né? Assim, com menos estrutura. Mas que a gente queria viver uma outra experiência, uma nova experiência, em um novo lugar. E acabamos ficando em Vila Real por um ano. Um ano, Exatamente um ano. O dia que a gente chegou em Vila Real foi o dia que a gente saiu de Vila Real. Um ano depois. E o que é um resumão desse um ano, né? Nesse um ano a gente... Foi um ano bem difícil pra gente, por várias questões, né? Pessoais, enfim, outras questões pessoais e outras questões. Enfim, por N motivos. E aí no final do ano, a gente também, né, durante esse um ano ali, a gente passou um inverno muito rigoroso e muito ruim onde a gente estava morando, ali no apartamento, porque era um apartamento, era um estúdio e é um resto do chão, né? Ou seja, um apartamento que é no nível da rua. E era um local mais antigo, que foi remodelado, que foi reformado. Estava lindo por dentro, mas era muito frio, foi um inverno muito ruim. E muito fechado, assim, né? E tinha uma triste, porta, Foi triste. Foi triste. Foi Esse triste. E a gente várias vezes queria voltar com o canal. Só que a gente não tinha motivação. Uma vez a gente até no Natal a gente gravou um vídeo, só que nunca postou. Também perdeu o vídeo. Nem editou. O vídeo a gente gravou, quando eu cheguei em casa e não gravou. A gente gravou 2, na verdade. A gente gravou um fazendo a compra da ceia, que aí ficou sem áudio, e outro a gente gravou lá na Praça da República e ele simplesmente se perdeu. Enfim, daí a gente também tomou isso como um sinal que também não era pra fazer, a gente não tava motivado e aí foi. Nós adoramos sinais. Se vocês tiverem alguns sinais, mandem pra gente, que a gente adora sinal. A gente recebe. E aí, no final do ano, a gente tava super desanimado, no fim, né? Nesse período todo, né? Que a gente já tava Só uma coisa, a gente vai falar assim, relembrando coisas que a gente não vai, tem roteiro nenhum, que vai e volta. Praticamente 2 anos em Portugal, e nesses 2 anos, em nenhum momento existiu a perspectiva ou a expectativa
de eu conseguir o meu documento, né? Todo mundo sabe, a Joyce veio com visto, né? Para a gente abrir uma empresa em Portugal e eu ia fazer pelo regrupamento familiar. Só que Portugal passa por um momento muito complicado, muito difícil, né? Em termos políticos e organizacionais, muito imigrante e eles não deram conta de atender a todos esses imigrantes de todas as formas que eles possuem de vistos, né? Então, assim, em 2 anos eu não consegui o meu documento, ou seja, eu de toda forma estava, entre aspas, né, ilegal, porque eu não tinha o meu documento, não tinha minha residência, já tinha ultrapassado o período de turista, então, e sem perspectiva nenhuma. Então, com isso, a gente acabou pensando em várias formas de como que a gente poderia resolver essa situação. E também diante disso, a gente estava naquele dilema, aquele grande dilema, assim, né? O Luiz sempre traz isso pra gente, assim, o que é, né, qual foi o intuito de tudo isso, né? Não só, né, o canal aqui é uma parte, né, de tudo isso, não é o nosso projeto, enfim, mas o que a gente queria, né, morando na Europa, a gente começou a colocar tudo na balança, né? Então, qual que era o intuito? E o intuito da gente estar aqui é a possibilidade de a gente conhecer outros lugares, viajar a outros lugares. Tudo bem, não deu certo o motorhome, a gente superou, mas, poxa, vamos viajar para outros lugares e a gente não podia fazer isso porque até não tinha documentação do Luiz. Então isso foi, a gente colocou na balança, ali no final do ano a gente estava bem desanimado, a gente não sabia muito qual seria o rumo de tudo isso. E até pensou várias vezes em voltar para o Brasil, mas ao mesmo tempo tem várias questões que a gente ainda, né, prefere viver aqui. E aí, o que aconteceu no final do ano? Tu encontrou a possibilidade? Aí a gente começou, aconteceram várias coisas. A gente começou a buscar possibilidades, né? Como a gente falou assim, uma delas era voltar para o Brasil, mas a gente não queria, enfim. E aí eu comecei a pesquisar e vi que... Até porque, para voltar para o Brasil, gente, tem que levar 2 bulldogs. Vocês acompanharam, tem vídeo aqui no canal da gente trazendo a Catarina para a Europa, o caos que foi. O caos e caro. E agora imagina em dose dupla isso voltando para o Brasil, a nossa preocupação só aumenta, então... por enquanto é fora de cogitação. E aí eu comecei a pesquisar e vi que na Espanha existia o visto de nômade digital e que aparentemente tinha uma facilidade para a gente conseguir esse visto, né? Diante daquilo que era das exigências do governo espanhol em relação a esse visto. Também ele sairia um pouco mais rápido, então precisa pesquisar, etc, etc, etc. E aí nós decidimos que nós íamos tentar o visto de nômade digital para a Espanha. Aí isso em janeiro do ano passado. A gente bateu o martelo em dezembro. Vamos fazer isso. Em dezembro. Só que tinha um grande porém. Para a gente solicitar um novo visto, o Luiz precisava estar regular no espaço Schengen. Porque você pode solicitar esse visto ou no Brasil ou estando dentro da Espanha. Só que para você solicitar esse visto dentro da Espanha, você tem que estar legal na Europa. E eu estava ilegal, porque eu estava há mais de 180 dias. Ele estava legal dentro das regras em Portugal, mas no espaço Schengen não. Na verdade, nem lá eu estava legal, né? Porque... mas por demora por questões deles. Sim, por questões deles. Mas se me mandar embora, poderia mandar. Enfim, aí pra gente, só para dar uma resumida assim, né? Pra gente entrar com esse visto, eu tinha que voltar pro Brasil, ficar 6 meses no Brasil para me regularizar e poder voltar a entrar novamente na Europa, né? Como eu fiquei mais de 180 dias na Europa e sem voltar ao Brasil, eu tinha que ficar pelo menos 6 meses fora do espaço Schengen para daí eu poder ter a possibilidade de entrar novamente na Europa legalmente. E quando a gente decidiu... São irmãos, gente. Chega. Não param de brigar. Acabou. E aí a gente decidiu que a gente ia sim fazer esse visto. E aí, como a gente decidiu realmente, então vamos fazer assim. Então eu vou voltar para o Brasil e a gente vai entrar deitada no visto e começar pela Joyce. Quando eu voltar, a gente faz o meu e foi isso. Então demos entrada. Não, em março, daí o Luiz foi para o Brasil. Em março. Dia 5 de março. 5 de março. E eu passei ali 6 meses com esses 2 diabinhos, com a Catarina e com o George.
sozinha em Vila Real. E aí, nesse meio tempo, em junho, daí a gente deu a entrada no visto, começou o processo. Deu a entrada mesmo em agosto. Com assessoria. Com assessoria, a gente fez através de assessoria também. E aí a gente deu 17 dias úteis, né? Deu 17 dias úteis e saiu o meu visto. Nesses 17 dias úteis, o Luiz já tinha chegado em Portugal. Ele voltou. Fiquei 6 meses no Brasil, voltei exatamente foi dia 5 de março, voltei dia 9 de setembro. Aí o Luiz chegou, a gente já tava juntos, foi 6 meses longe, o Luiz ficou muito triste. Brincadeira, nós dois ficamos, a gente sentiu muita falta. Mas também voou, né? Sei lá, passou voando, assim, nem parece que foi esse ano. E aí o Luiz voltou e uma semana depois a gente recebeu ali a aprovação do visto. E aí, nessa loucura toda, a gente... Né, é tudo tão rápido que foi assim, tudo tão rápido que a gente tinha aqui. A gente recebeu o favorável do visto da Joyce, que estava ok, já estava, né, ela ia ganhar o visto. E a gente teria teoricamente 30 dias para dar entrada num monte de documentos aqui na Espanha e já ter um lugar para morar, por exemplo. Que um documento depende do outro. Por exemplo, a gente precisa agendar o TI, que é um cartão, né, de identificação. Mas para fazer esse TI tinha que fazer em 30 dias. Depois que saiu favorável. Para fazer esse TI, eu precisava de empadronamento. O que é o empadronamento? É meio que um comprovante de residência. Ou seja, para eu ter um comprovante de residência, eu preciso ter um contrato de aluguel. Então a gente precisava arranjar um lugar para morar voando, assim. Então a gente ficou desesperado, né? Foi horrível. Porque você começa a ver um monte de possibilidades, né? Assim, por telefone é muito difícil, você está longe. Em Portugal já é difícil, na Espanha é mais difícil ainda. Enfim, aí a gente, depois de passar de ligar para vários lugares, achamos um grupo de nômades digitais aqui da Espanha que a gente começou a participar, deram algumas dicas. Agora vai. Agora eu não lembro o que era. Não, mas aí dentro dessas condições aí, em relação até mercado, assim, né? A gente vê que Espanha tem muito mais oportunidade, tem muito mais opções de aluguel do que Portugal. Não é uma loucura, é difícil também, loucura, mas não é uma loucura como é uma loucura como é Portugal, que não tem nada, né? De preços exorbitantes. E aí tem uma questão muito forte, que a gente veio através desse visto, só que para você alugar um apartamento aqui, sei lá, 99% pede para que você tem um comprovante de renda na Espanha. Na Espanha. Um olerite, né, por exemplo. Só que a gente não tem. Então, quais são as condições que eles pedem? 1 ano de aluguel antecipado, a nossa vida. É difícil, não é que nem, assim, é muito diferente do Brasil nessa questão de aluguel aqui, né, porque muitas das coisas são diretas com os proprietários, aí tem a questão de imobiliárias que, por exemplo, eles querem jogar para o inquilino pagar a taxa da imobiliária, que deve ser o proprietário do apartamento, enfim, então várias dificuldades que se tem, que o imigrante passa em qualquer lugar do mundo, e na Espanha não é diferente, né? Mas, enfim, aí começamos a procurar e decidimos que a gente ia buscar um Airbnb para ficar pelo menos 1 mês, e estando na Espanha, a gente conseguir mais facilmente ir atrás de um apartamento, né? Porque você visitar pessoalmente é muito melhor, né? O olho no olho, as pessoas se conhecerem, enfim, fica um pouco melhor. E aí, em relação à localidade, o que a gente pensou? Desde que a gente pensou na Espanha e tudo mais, a gente se apaixonou por Valência. Então, vem mais pra cá que tá meio curto. Então, a gente adorou Valência, a gente queria se mudar para Valência. Depois, quando a gente começou a pesquisar outros imóveis, a gente começou a pensar na possibilidade em Madrid também, porque apareceu algumas oportunidades, mas no fim não deram certo. Mas a gente queria a região de Valência, pela estrutura da cidade, pela localização, por ter praia, por ser uma cidade grande, a gente tinha amado Valência. Então a gente começou a buscar imóveis, Airbnb. E gente, deu ruim. Acabou o armazenamento do celular, a gente tentou gravar com a GoPro, ficou escuro, agora a gente tá regravando essa parte aqui. Milésima vez. Mas a gente terminou falando que a gente estava buscando, então, um Airbnb aqui em Valência, né? Para que a gente pudesse buscar algo
pessoalmente, com mais calma. E aí a gente encontrou um Airbnb aqui em Culheira. Culheira fica 30 quilômetros de Valência, mais ou menos. É um litoral, é uma praia. E Valência ela é composta por várias praias, né? Tanto para o norte de Valência quanto para o sul de Valência. E Culheira é uma cidade, são várias cidades, né? São vários balneários ou várias praias, enfim. E Culheira é uma delas, então a gente fica uns 30 quilômetros de Valência mais ou menos. E tem um trem que a gente pega aqui e em 40 minutos a gente está em Valência, super perto, super fácil de ir e vir, né? Fica dentro da comunidade valenciana, dentro da província de Valência, né? Mas é uma cidade ao lado de Valência. Que a gente estava buscando alguma coisa em Valência mesmo, só que os valores muito absurdos. Então, como a gente ainda tem 2 boizinhos, né, a Catarina e o George, é complicado por causa dos 2 cachorros. Então, se fosse só eu e o Luiz, a gente poderia ter pego um quarto alugado e resolvido a nossa vida. Mas então a gente pensou nessa possibilidade de pegar esse Airbnb por 30 dias para fazer aqui, né, procurar alguma coisa aqui com calma, porque a gente tentou contato em Portugal, ligou algumas vezes para alguns lugares, mandou e-mail, mas assim, comunicação muito ruim, então a gente sabia que tinha que ser pessoalmente, a gente optou por buscar esse Airbnb. Qual que era a ideia, né? Era vir para cá, ver se a gente gostava do apartamento e se a gente gostasse, a gente ia fazer uma proposta para ficar mais tempo aqui, por exemplo, e para que ele fizesse um contrato e a gente conseguisse dar andamento na nossa documentação. E foi isso que aconteceu. A gente chegou aqui, gostou muito do apartamento, bem iluminado, tem de um quarto só que tem 2 terraços grandes, é um espaço bem grande, bem confortável pra gente gostou bastante. E a gente fez a proposta e ele aceitou. O proprietário também é um cara super gente boa, super acessível, assim, entendeu bem toda querido. A situação e tal. E aí deu tudo certo, graças a Deus era para ser aqui e conseguimos ter esse tempo então para a gente poder completar toda a nossa documentação, fazer todos os documentos e aí no início do próximo ano ir procurar um pouco mais de calma também os apartamentos em Valência, né? Então também não é fácil, é bem difícil também essa situação. Mas pelo menos a gente tem um pouco mais de tempo, não precisa fazer nada muito corrido, né? Então deu tudo certo para que a gente fizesse isso. E a gente vai ficar aqui até final do mês de junho. Então agora dá tempo pra gente ir guardando dinheiro também, para que a gente possa, né, ter mais uma reserva maior aí para ano que vem, se precisar antecipar bastante os aluguéis, enfim. Então a gente achou uma boa opção, a gente está gostando bastante daqui, é uma cidade pequena, mas é uma cidade confortável, o mar tá aqui na frente, é uma quadra aqui do apartamento que a gente tá, então todo dia a gente vê o mar. Então do lado de Valência, né? 40 minutos de trem a gente tá em Valência, então é super tranquilo. E a gente já foi algumas vezes para Valência, a gente se apaixonou, a gente só confirmou que a gente amava, de a gente vendo vídeo e tudo mais. Passamos recentemente também pela tragédia que aconteceu aqui, graças a Deus a gente super bem, não fomos afetados, não aconteceu nada aqui com a gente. Vocês devem ter visto, né? Ocorreram algumas tempestades aqui que são comuns nessa época do ano, mas essa que aconteceu agora, faz umas 2 semanas mais ou menos, foi a pior do século, a pior da história. Choveu em um dia na comunidade, assim, na província de Valência, em 8 horas choveu o que era para chover em um ano praticamente. Então foi muita água e foi triste, assim, uma tragédia mesmo, mas as cidades, né, Valência em si, no centro de Valência não sofreu muito, mas as cidades ao lado de Valência, a província de Valência sofreram bastante, até agora estão se reerguendo, enfim. Bem triste mesmo. A gente até tem o próximo vídeo do canal, é um vídeo onde a gente foi para Valência e no caminho a gente consegue ver, assim, até foi bem... Montanhas de carros, assim, sabe? Que bem triste, foram pegos assim. na estrada, nossa, terrível. E assim, ali o que a gente tá vendo é o material, né? Mas quantas pessoas morreram, quantas pessoas ainda estão desaparecidas, então... animais também, enfim, foi muito triste, assim. Então, a gente estava aqui 2 semanas e aconteceu tudo isso, mas a gente tem certeza que também o povo vai se reerguer. A gente vem de uma região onde sofreu muito por enchentes, né, Blumenau, então a gente tem certeza que o povo vai se reerguer. Mas enfim, a gente está aqui agora. Agora, na semana que vem, dia 27, tem
a gente vai fazer o meu documento que a gente tem agendado a TI, que é a tarjeta ali de identificação do estrangeiro. E essa semana saiu, ontem saiu. Tarjeta. Ontem saiu o visto do Luiz. Então, o que a gente, em 2 anos de Portugal, a gente não conseguiu, né, o visto, documentação e tudo mais, a gente conseguiu aí em menos de 2 meses de nós dois. Então, a gente tá bem feliz. Super rápido. Super rápido. E curtindo aqui a nossa cidade, a ideia é levar vocês para outros lugares, a gente passear por aqui, porque também é tudo novo também pra gente. E vai mostrando pra vocês. Não tem como ser primeiras impressões, porque a gente já passeou aqui bastante por aqui e tudo, mas a gente pretende mostrar até aqui, né? Porque a gente quase não vê vídeo de brasileiro por aqui. Tanto em Valência, a gente tem alguns canais que a gente segue, a gente gosta, mas aqui em Colheira, por exemplo, a gente não viu nada, então é algo novo também aqui pra gente trazer pro YouTube, né? Mas é pra mostrar, tem muita gente que acaba ficando centrada nas grandes cidades, né? Valência, Barcelona, Madrid, Sevilha. Mas tem cidades próximas delas que, né, tem estrutura, são cidades boas para se morar, enfim. Deixa eu mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. O Luiz gostou tanto daqui que ele queria até falar a possibilidade de a gente continuar por aqui, né, depois, porque já que Valência é tão perto e tudo mais, mas eu falei que a gente precisa viver esse espírito de cidade grande, né, que a gente sempre gostou, a gente gosta e, enfim, a gente tem muitas possibilidades aí. Que Valência também é praia, né? Mas é uma praia diferente, né? Uma praia de cidade grande. Aqui está numa praia de uma cidade menor. Não, uma praia muito gostosa. E uma estrutura gigantesca, assim, prédios enormes, assim, condomínios gigantes, que a gente nem imaginava que existia. Isso aqui no verão deve ficar um infernal, né? E é muito engraçado. Agora é gostoso. A gente foi ver Colheira no Maps, quando a gente encontrou essa oportunidade, eu entrei, olhava aqui, daí eu, tipo, ia pela ruazinha, assim, tipo, meu Deus, que pacato, não tem nada, não sei o quê. Aí, no primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente pegou o carro e foi no mercado e, é uma cidade, tipo, com estrutura grande. Tinha tanto carro estacionado que a gente falou, o que é isso? Onde é que tá esse povo todo? Na verdade tem estrutura, tem o centro da cidade, daí tem as praias mais ao ladinho, né? Que é onde a gente tá, que também a gente tá, sei lá, 4, 5 quilômetros do centro. Mas é uma estrutura muito grande. Mas a gente vai mostrar pra vocês vão conhecer. E aí a gente chegou aqui, como que a gente chegou, né? A gente alugou um carro em Portugal. Trouxe, né? Eu, o Luiz, a Catarina e o Jorge, e o que deu. Então, muitas coisas ficaram pra trás, mas também a gente não é apegado. Mas depois a gente acaba sentindo falta de algumas coisas, né? Mas a gente veio, deu 10 horinhas de carro. Que estava no norte de Portugal e já veio para o sul da Espanha, né? Bem longe. Mas no final deu tudo certo. Estamos aqui e é isso, né? É isso. Agora a gente vai aos poucos mostrando um pouco da nossa rotina para vocês aqui de Colheira, de Valência, mostrando o que a gente conseguir também viajar, trazer para vocês. Os próximos 2 vídeos, o próximo é quando a gente foi para Valência a última vez. Mas não é um vídeo mostrando ponto turístico, é um vídeo a gente indo passear em Valência. E o próximo é que a gente comprou algo que a gente tava querendo muito também e vai mostrar aqui pra vocês. Isso aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Volte a ajudar a gente, né? A se inscrever no canal e a gente vai trazendo novidades pra vocês aqui. É isso. Tá bom? Tchau, galera. Tchau.